os nossos trabalhos de hoje. A nossa ideia é a seguinte: vocês vão ver aqui que eu fiz uma espécie de pré-organização do que a gente tem que ver hoje, para ver se a gente perde menos tempo com escrita, né? Escrevendo coisas, às vezes escrevendo um teorema, um negócio assim, é ruim. Então, eu já deixei uma coisa aqui mais ou menos preenchida, e a gente vai colocando os temas, né, que eu coloquei blá 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 aqui, como preenchimento do conteúdo que nós vamos estudar. Então, a ideia é a seguinte: nós vamos fazer um repercurso aqui, rápido, sobre o que nós fizemos até agora. E é sempre bom, né, fazer essas sínteses para vocês entenderem adequadamente o que está acontecendo. A ideia é mais ou menos a seguinte: eu comecei o capítulo fazendo aquela construção dos espaços vetoriais a partir das propriedades, mostrando que aquilo generalizava a noção de vetor e que, a partir daí, todos os resultados que fossem obtidos para esses objetos valeriam para todos os campos, né, de aplicação desse formalismo. Aí, para mostrar que essa generalização é importante, eu apresentei alguns exemplos, né? O primeiro exemplo foi aquele de equações diferenciais, em que eu mostrei que você podia olhar para uma equação de autovalores e autovetores, que a gente estudou lá nas equações diferenciais, como, por exemplo, a equação de Legendre, como um tema específico dessa abordagem que nós estamos trabalhando aqui. E que você podia lançar mão de certas estratégias para se chegar no resultado sem resolver a equação. Ou seja, sem a necessidade de fazer... Você está fazendo tudo isso, só que você está fazendo isso de maneira imperceptível, tá? De fazer expansão em série de Taylor, depois em série de potência, depois colocar na equação diferencial, achar a equação de recorrência ou a equação inicial, se tiver, aquela coisa toda, né? E esse foi o primeiro exemplo que eu apresentei. Aí, logo em seguida, eu apresentei um segundo exemplo, que era o de rotações de corpos rígidos, né? E mostrei que, quando você vai falar de rotações de corpos rígidos, você acaba, a partir de uma certa estratégia de introdução de um novo objeto matemático, que eram as díadas ou tensores, você acaba sendo capaz de colocar o formalismo todo dentro daquela ideia, até aqui intuitiva, que a gente estava apresentando lá nas equações diferenciais. Qual é a relação entre esses dois problemas, esses dois campos de análise? Nenhum. Mas eles, ainda que não estejam relacionados do ponto de vista do conteúdo, eles estão relacionados do ponto de vista da forma. O que eu quero dizer com isso? Que eles podem ambos ser postos sob o mesmo formalismo. Aí nós, em seguida, vimos as propriedades dos tensores e tudo mais, né? Falamos da representação, aquela ideia de representação, discutimos a questão dos índices, que é bem importante, tá? Muito importante a questão dos índices, porque toda a relatividade especial em geral, e não só isso, as teorias quânticas de campo, as teorias de campo em geral, clássicas e quânticas, usam essa notação. Então é uma notação que vocês precisam desenvolver certa agilidade, tá? Até, por isso, eu inclusive mandei aquele texto, né, complementar, que eu incluí na apostila, mas que vocês não têm porque, né, vocês já têm a cópia aí, sobre essa construção de índices em cima, embaixo, etc. Numa análise mais aprofundada dessa parte de álgebra linear, o que a gente veria é que objetos com índice em cima e objetos com índice embaixo vivem em espaços diferentes, em geral, dependendo da métrica, uma série de coisas que nós ainda não acessamos aqui no nosso estudo. Mas, por enquanto, é só uma anotação mesmo. Para nós, ela não implica em grandes dificuldades, porque se eu colocasse todos os índices embaixo, daria certo também, porque a nossa métrica é uma métrica euclidiana, um espaço euclidiano, né? Ou seja, um espaço em que vale o teorema de Pitágoras. Ok. Aí, tá. Fizemos esse desenvolvimento, e aí eu passei para uma formalização. Então, eu comecei, depois dessa colocação desses dois exemplos, que eram mais no sentido de motivação, de mostrar que, tem uma coisa aqui que é importante investigar. Nós passamos para o estudo das transformações lineares e operadores lineares, que a gente sabe que o operador é quando a transformação é inversível, né? Aí nós vimos a questão da representação de uma transformação linear, a partir das bases, né, claro. Né? Vimos que você sabe o efeito da aplicação da transformação linear nas bases do espaço vetorial, você conhece a matriz de representação dessa transformação, que é obtida justamente a partir dessa aplicação, colocando os vetores resultantes com seus elementos como colunas, né, da matriz de representação da transformação. Aí depois, fizemos introduzimos algumas definições, como a definição de núcleo, a definição de imagem. Essas definições, como eu disse, elas são muito importantes para as análises muito mais relacionadas às formas canônicas de Jordan. Elas são cruciais para fazer a análise das formas canônicas de Jordan, que são as representações mais simples possíveis de uma matriz não diagonalizada, porque até aqui a gente está supondo, e vai continuar supondo,
que todas as matrizes podem ser diagonalizadas. Isso é falso. Inclusive, hoje vai aparecer essa questão. Tá? Isso é falso. Quando ela não pode ser diagonalizada, existe um teorema, que é justamente aquele que preconiza as matrizes de Jordan, que diz que existe uma forma que é a mais simples possível, que é a forma canônica de Jordan, que você pode colocar qualquer matriz. Então, aí sim, é qualquer matriz. Só que isso implica uma série de outras coisas também, que são relevantes. Bom, mas fizemos essas definições de núcleo, de imagem, olhando alguns teoremas relativamente simples sobre essas questões, e mostramos uma coisa importante, alguns resultados importantes sobre representação, que é aquele negócio, né? Você pode aplicar uma transformação num vetor, e portanto isso vai dar um outro vetor, né? E fazer a representação disso. Ou você pode fazer a representação da transformação, e depois fazer a representação do vetor, e fazer o produto disso. Você tem que chegar no mesmo resultado. Né? Ou seja, a ordem que você aplica a representação, que você constrói a representação dos envolvidos, a transformação linear, ela não pode fazer diferença, porque isso implicaria numa escolha arbitrária de quem está fazendo, quem está construindo a representação. Né? Então, isso é um resultado de consistência muito importante. Mostramos também que a aplicação sucessiva de transformações lineares, ela pode, a representação de aplicações sucessivas de transformações lineares era equivalente ao produto das matrizes de representação de cada uma delas. Né? Também era um problema de consistência importante. Bom, aí nós começamos a nos aproximar do tema, que talvez seja o tema central desse conteúdo, né? Que é o tema da diagonalização. Veja que a diagonalização apareceu lá no problema das equações diferenciais. Depois ele apareceu de novo na noção de tensor de inércia, associado àqueles eixos que são os eixos principais do seu sistema, muitas vezes não. Sempre que houver simetria relacionados com essa simetria. Mas a gente não falou de diagonalização de um caráter mais formal. Né? Foi fazendo isso de maneira mais intuitiva, que foi a escolha que eu fiz para a ordem de apresentação dos conteúdos. A gente apresenta essas coisas e depois vai tentando formalizar, porque viu que ali tem alguma coisa importante. E aí, na aula passada, eu mostrei que você podia, com aquele exemplo, né, do tensor de inércia, que você podia estabelecer uma diagonalização para o tensor através de uma mudança de base, que é uma mudança de coordenadas. Né? Você faz uma mudança de base, o tensor que estava numa representação toda cheia, ou seja, com seus elementos espalhados, em na diagonal principal. Se você fizer uma transformação adequada, ou seja, uma transformação que joga o seu sistema de coordenadas em cima dos eixos principais do seu sistema, você obtém uma matriz de representação desse tensor ou desse operador, né, no caso mais geral desse operador, diagonalizada. Então, nós estabelecemos, mas de uma maneira intuitiva, a relação entre diagonalização e transformação ou mudança de base. Né? Fala mudança de base mesmo, mudança de base. E agora, mas isso, de novo, de uma perspectiva intuitiva. Tá? Agora, nós vamos retomar os nossos estudos de uma perspectiva mais formal para recuperar esses resultados e colocá-los num enquadramento matemático adequado, né? E não só como uma coisa intuitiva, porque evidentemente que não é isso que numa disciplina como essa nós queremos, tá bom? Então eu vou começar a fazer esse enquadramento falando de mudança de base, porque é isso que está em questão aqui, né? Nós vimos que a diagonalização tem a ver com mudança de base, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é formalizar a ideia de mudança de base, tá? Para fazer isso, vamos começar considerando um vetor U qualquer, tá? Do espaço vetorial V, escrito segundo duas bases diferentes do espaço V. Seriam as bases E e L. Lembre-se, como eu estou colocando o índice embaixo, eu estou me referindo aqui, pensando sempre em vetores por 1, tá? Bom, então, são duas bases do mesmo espaço vetorial, mas não, vejam, são duas bases completas, não são dois vetores da base, são duas bases, tá? Então, isso significa que o vetor U, que é independente das bases, ele é o vetor é uma entidade em si mesmo, tá? A base é só a representação dele, num espaço que você fixou, né? Qual seria, tá? Pode ser escrito U é igual, aí vem um somatório, que é a representação dele nas bases, né? Eu posso colocar aqui igual K, tá bom, K tá bom. N, U.
tá? Que são as componentes que justamente constroem a representação na base, na primeira base, né? E o mesmo U, mas agora representado numa outra base, colocamos J igual 1 até N. Vou colocar aqui o linha J é linha J, tá? Uma outra base. É claro que quando você muda a base, você muda, em geral, a representação, né? Tá bom? E daí? Mas o que é interessante aqui é que os vetores, note, vetores E e, por exemplo, tá? São vetores de V. Depois eu coloco no inglês, tá? Senão a gente vai perder muito o raciocínio. São vetores de V. E, portanto, também podem ser escritos em termos dos E'. Né? Os E' são bases, os EI são vetores, então não há por que eles não poderem ser escritos em termos dos E'. Bom, isso significa que podemos escrever para cada EI, escrever cada EI como uma combinação do tipo J igual a 1 até N, e aqui vai ficar um G I J E J. Essa é de tal maneira os elementos G I J compõem a matriz de mudança de base, que eu vou chamar assim G, que vai da base E para a base L. Tá? E vice-versa, tá? Também vale. Poderia fazer a mesma coisa pensando no opa, aqui tem uma linha, né? Claro. Então não faz sentido, né? Aqui você vai da base linha para a base sem linha. Tá? Da base linha, opa, contrário. Da base linha para a base sem linha. Então eu estou pondo a base de origem embaixo, a base de chegada, partida embaixo, a base de chegada em cima. Tá? Essa é a notação. Colocamos a base de origem, partida, a parte inferior, e a base de chegada na parte superior. Seria o subíndice, né, e o subscrito e o superscrito. Depois eu resolvo. Bom, da mesma forma, poderíamos escrever o E' igual a essa mesma coisa aqui, mas a matriz é diferente, evidentemente. Aqui eu vou chamar de um H, tá? Só para dizer que não é a mesma matriz. Tá? E assim, os elementos H, J, I compõem a matriz de mudança de base. E agora eu coloco aqui H, né? Claro. E aqui é invertido, né? Eu estou saindo do E e eu estou chegando no L. Perfeito, é isso. É mais ou menos isso que eu preciso, tá? É mais ou menos isso que eu preciso. Por quê? Porque agora eu posso fazer o seguinte. Mas então eu posso pegar esse cara aqui, que é o E', e meter ele aqui, né? Não é isso? Porque tudo aqui é linha, né? Então deixa eu colocar assim. Vou colocar aqui. Só para a gente, né, poder referenciar adequadamente os dados. As equações. Agora, dado assim, podemos inserir 2 em 1 para ficar com o. Vamos escrever aqui assim. Só tem que tomar um cuidado, tá? Cuidado é importante. Eu vou escrever esse cara aqui, mas veja, esse índice não pode ser J, né? Índice já é J. J já é índice mudo aqui. Esse cara aqui, o J está embaixo, percebe? O J está embaixo. Então o J é esse cara aqui. Então o J é esse cara, então significa que esse cara é o J, esse cara aqui é o K, esse é um K, e esse aqui é um K. Certo? Me pare, tá? Se você tiver qualquer dificuldade, me pare. Professor, pois não. Eu entendi porque você mudou pra cá, mas eu não entendi porque o índice de baixo virou J. Porque esse aqui é J, ó. Você não tá falando dos E', você tá falando dos EJ', entendeu? Aí, ó, esse cara aqui, ó, deixa eu colocar aqui pra você ver mais fácil.
É isso aqui, ó. Porque como esse cara aqui é o EJ, você está aqui falando, na verdade, de um EJ, tá? J', né? J'. E como você dá botão J aqui, o J vem para cá, tá? Aí você colocar aqui, tá bom? Beleza. Então, com isso aqui, a gente pode, evidentemente, passar essas somas, né? Tudo para fora, né? Para a esquerda. Então, deixa eu fazer isso aqui. Eu posso trocar a ordem dessas somas, claro, né? E eu posso pensar, como isso aqui é um produto de matrizes, né? Isso aqui é um vetor coluna, isso é uma matriz, tá certo? Eu posso escrever isso aqui. Então, vou colocar assim, porque senão fica aparecendo coisa aqui de representação, pesquisa, né? E isso aqui, ó, é uma matriz, né? Eu estou pegando as colunas desse cara aqui, e multiplicando pelas linhas desse cara aqui. E o resultado está dando uma matriz que é uma matriz com linhas I e colunas K, né? Essas colunas vão ser multiplicadas pelas linhas do vetor EK também, certo? O que eu posso, então, dizer? Este cara aqui, ó, que eu peguei e coloquei dentro de um pacotinho, vamos dizer assim, este cara aqui é o produto da matriz G pela matriz H, certo? Note que o termo entre chaves é o produto da matriz E é o produto, vou colocar as duas matrizes logo aqui, tá? Eu não preciso escrever o produto da matriz E, eu só escrevo. É esse produto aqui, certo? E é um termo que vai dar, você pode colocar isso aqui, se quiser, como sendo um, sei lá, que letra eu boto aqui, R, não, R, sei demais, L, talvez, pode ser, né? Agora, esse L está indo de que base em que base? Esse L está indo de E em E, percebe? Ele saiu do E e foi pro E', mas depois ele saiu do E' e voltou pro E. Então esse cara aqui é do E em E, certo? Olha a cara dele. Ocorre ainda que os vetores I são linearmente independentes, porque eles são base, né? Assim, um não pode ser escrito como combinação linear dos outros. Deste modo, temos que ter necessariamente o resultado. Tentem ver isso aqui agora. Isso aqui vai ter que ser uma matriz muito específica, muito característica, que é simplesmente essa matriz delta I, K. Para justamente pegar esses caras aqui, matar todos aqueles que não são EI e deixar vivo só o EI. Tá certo? Se vocês substituírem aqui por um delta KI, o que vai acontecer? O delta KI só vai ser diferente de zero quando o K for igual a I. Então ele vai matar essa soma e vai projetar o EK no EI. Porque EI tem que ser igual a I. EI não pode ser uma combinação linear de S com índice diferente, porque eles estão no mesmo espaço, na mesma base. Né? Bom, tá? Que em termos matriciais implica que, tá difícil, implica que L é simplesmente a matriz de identidade. Lembre-se que esse cara aqui é a representação matricial da matriz de identidade, né? Porque ele tem 1 na diagonal, quando I é igual a K, e 0 fora da diagonal. Então, tá? É isso. Bom, isso significa, por outro lado, não, isso aqui já é suficiente. Isso significa que este cara aqui é igual ao tal do 1 e que, portanto, as matrizes G. Aí agora eu estou escrevendo assim para dizer que são. O G nada mais é que esse cara todo aqui, tá? Não, deixa eu escrever esse cara aqui sem preguiça, né? Tá bom. E H são as inversas uma da outra. Pronto. Ou seja, fazer uma mudança de coordenadas numa direção, de uma base para outra, gera uma matriz de representação que é o inverso da matriz de representação se você estivesse indo na direção oposta da mudança de base, tá bom? Me parece bastante natural isso, né? Tá. Não sei se vocês acham.
A gente pode agora analisar o que acontece com o vetor U, com essa mudança de base, né? Vamos analisar agora o que ocorre com o vetor U sob uma mudança de base. Nós já vimos que ele é independente da base, né? Ele é independente da base. Eu estou fixando uma representação. Temos, então, que U, vou escrever de novo aqui, tá? Pode ser escrito assim, e que pode ser escrito na nova base, que agora aqui tem o quê? Tem o EK, né? Então, vou fazer o quê? Vou fazer uma mudança do EK, do EK' para o EK, né? Para poder escrever na base, na nova base, tá bom? Então, aqui eu tenho isso aqui, peraí, isso aqui. Só tomar cuidado aqui, porque agora o índice inferior é o K, né? Esse cara aqui é o esse somado, esse cara aqui é o nosso K, certo? Por quê? Porque a gente está falando do EK, né? Então é o GK, que foi a pergunta que a Mayara fez, tá bom? Então isso aqui pode ser escrito de novo, né? A gente pode ajustar esses somatórios, tá? Eu posso colocar esse somatório aqui no final, junto esses dois camaradinhos aqui, tá certo? Que mostra que os novos vetores, as novas componentes, o K', né? Que são, bom, lembrar, né? Que isso aqui, ó, quando está na representação linha, esse cara aqui é o K', ó, né? Tá? Então, o K'. Então deixa eu colocar isso aqui lá, para ficar explícito, tá bom? Aqui, vamos colocar K, né? Não, tá no J aqui, deixa o J mesmo, tá? Então na verdade é o J, né? Tá? Então, o linha J, né? Ou o J' tanto faz, tá? É melhor o linha J, né? Mais certo é isso. A ordem aqui é dado por isso aqui. Agora vejam só que essa é a consistência do negócio. Por quê? Que é um produto do vetor coluna, que é um produto em termos de representação, tá? Que é, em termos de representação, o produto do vetor coluna. Lembra que o índice está em cima, né? Então esses caras constituem um vetor coluna, tá certo? Pelas linhas da matriz GKJ, gerando um vetor linha. Na verdade, as componentes, né? Vetor, né? Mas como eu estou já fazendo a produto de matriz, gerando um vetor linha, né? Tá? Que é esse cara aqui, que é um vetor linha, por quê? Porque o índice está em cima, tá? Bom, agora, isso é interessante pelo seguinte, deixa eu ver como é que eu posso como é que eu posso dizer isso aqui sem causar desconfiança de você. Eu quero mostrar como é que se dá a matriz de transformação, tá? A matriz de transformação do E para o E', assim, da base E para a base E', foi dada pela matriz com elementos de, deixa eu só ver, da base E para a base E', né? Da base E para a base E', H e J. Enquanto que a matriz de transformação das componentes na passagem da base E para a base E', ou seja, de U para o linha, que é o que está representado aqui, né? É dada pela matriz G, é o oposto. Tá? Uma é o inverso da outra. Né? Ou seja, enquanto, o que a gente diz aqui é o seguinte, enquanto. Assim, portanto, enquanto os vetores I, coluna, se transformam por G, vamos colocar G assim, as componentes, que são linhas, vou colocar assim, matrizes linha, ali matrizes coluna,
se transformam por H. As regras de transformação se invertem, tá? Esse é um ponto. E é isso aqui que está na base. Este comportamento está na base da anotação, da, como é que chama isso? Como é que chama? Classificação dos vetores. Vetores. E como contravariantes e dos vetores. Estou pensando no vetor linha, né? Como covariantes. Você tem vetores contravariantes e vetores covariantes, e isso faz diferença porque eles se transformam de maneira diferente, tá bom? Ao contrário, porque covariante e contravariante. Índice em cima é contravariante, índice embaixo é covariante, tá? Índice embaixo é covariante porque é como a base se transforma. Índice em cima é contravariante porque ele se transforma de maneira contrária à da base, tá? Então vamos lá, vou escrever isso aqui. Índice embaixo é chamado de covariante por se transformar em uma base, enquanto índice superior é chamado de contravariante por se transformar de maneira inversa, que seria uma espécie de oposta, mas não vou pôr oposta não, inversa é mais formal, né? A da base. É isso, tá? Isso gera bastante confusão no âmbito da relatividade, sabe? As pessoas ficam falando, mas o que é isso? Ponto variante, covariante? São as propriedades de transformação, nada mais do que isso, tá bom? Então, é isso. Certo? Então, tá bom. Agora, vamos ver como é que a gente faria a transformação de uma transformação linear. Entretanto, até aqui, temos apenas a transformação, a mudança, o efeito da mudança sobre vetores. Temos que saber também qual será esse efeito sobre transformações lineares, operadores ou tensores. Que é tudo a mesma coisa, né? Então, estou usando aqui sinônimos, tá? Vamos ver a partir de um exemplo. Deixa eu introduzir um exemplo aqui. Esse exemplo é o mesmo da apostila, tá? E a transformação, ela é pxy, então ela é de R2 em R2, 2x menos 3y, x mais 4y. E a primeira coisa que se pede é assuma as bases e igual a base canônica, né? 1, 0, 0, 1, base canônica. E linha igual a outra base é 1, 3 e 2, 5. Pegando aqui do livro, tá? Vamos escrever a representação de P, transformação linear P, né? A base canônica. Basta você aplicar na base, lembra daquilo, né? Basta. Então a gente aplica T em 1, 0, 0, dá o quê? Dá 2, né? E 5, né? Não, 5 nada, dá 2 e 1. O y é 0. E a gente faz a aplicação P 0, 1, que vai dar 0, 1 agora, menos 3, corrijo, tá? Se eu errar em alguma coisa aqui, e 4. Tá? Assim, a matriz. Representação de P, a base fica P, aqui vai ser igual a matriz. Lembra que isso é importante, acompanhem essas coisas para vocês irem pegando isso naturalmente, tá? Os vetores como colunas, lembra que tinha um negócio de transposta. Tá certo? Fazendo o mesmo para a outra base,
temos que, né, P agora aplicado na outra base, que é 1, 3. 1, 3 é igual a quê? 1, 3 vai ser menos 7, né? Menos 7 e 13. Agora, cuidado, porque isso está nessa base aqui, ó. Você tem que escrever isso nesta nova base, que é igual a x. X vou usar A para cá, tá? 1, 3. Mas lembra que tem que estar sempre escrito na outra base. Eu aqui não precisei fazer isso, porque essa base aqui é a canônica, então já posso pegar de cara, né? Isso aqui, obviamente, é 2, vou colocar aqui. 1, 0, mais 1, 0, 1, né? A base é canônica, então. Mas eu vou colocar assim mesmo para poder deixar bem claro que é a mesma coisa que eu estou fazendo, tá? Menos 3, 1, 0, mais 4, 0, 1. Então, a mesma coisa aqui. Só que aqui é mais difícil de achar um pouquinho. B, 2 quintos. Eu vou colocar esse troço assim, ó. Peraí. Porque senão fica muito esquisito. Vou colocar esse cara aqui. Tá. Aí eu faço a mesma coisa aqui, tá? Mais legível, queria. O T, aplicado agora ao 2,5, né? Vai ser 4 menos 15 menos 13. É isso. 13. Bom, vocês me corrigem, tá? Menos 11, não, professor? Menos 11? Ah, é porque é 4, né? É 4 menos 11, claro. Aí vai dar tudo errado. E o outro vai ser x mais 4y. X mais 4. O que eu tô fazendo? Oh, meu Deus, eu escrevi. Peraí, eu tenho que escrever primeiro o cara aqui. 2, 5. Tá confundido tudo. Esse aqui vai dar menos 11. E o outro vai ser 2 mais 20, né? Porque é 22, né? Ainda olhando isso aí. Que é C vezes 1 terço mais D vezes 2 quintos. Ora, isso daqui, ó, é um sistema de equações, né? Que forma o sistema de equações seguinte. Menos, deixa eu colocar já aqui. Menos 7 é igual a A mais 2B, né? Vou colocar aqui. 13 é igual a 3A mais 5B. Esse é o primeiro sistema que você obtém da primeira igualdade, né? E o outro sistema se obtém de forma análoga a partir disso aqui, desse aqui, né? Que vai envolver as variáveis C e D. Que vai ser menos 11 é igual a C mais 2D. E o outro vai dar 22, que é igual a 3C mais 5D. Aí, obviamente, eu não vou ficar me preocupando em fazer essa conta, né? Eu vou simplesmente pedir para ele fazer solve exact. Então, de modo que A é isso e B é isso. Assim como no C, né? Com C e D. Com isso, a gente monta as matrizes, porque com isso a gente ficou assim. Estamos com. Vou reescrever isso aqui só para vocês verem a questão da representação matricial, tá? Não precisaria, evidentemente, tá? Isso aqui é 61, o B é menos 34, o C é 99, cara, muito horrível, e o D é menos 55, tá? De modo que a representação de T nesta base, eu vou chamar de F, tá? Eu chamei de F. Não, de L, né? Eu chamei de L, essa base é L, fica T, perdão, é igual, matriz, lembrar de colocar transposto. Eu mostrei porque tem que ser transposto lá atrás. 61 são os coeficientes. Menos 34, 99, menos 55. Tá? Para fazer uma mudança de base, o que a gente faria aqui? Qual seria digamos assim, a ideia fundamental? Na mudança de base, eu aplicaria a transformação. Aplicaríamos, né? É isso.
T na base E', por exemplo, e escreveríamos o resultado em termos da base E. É isso aqui, ó. Eu aplicaria, vamos ver isso aqui que eu estou escrevendo? Eu aplicaria a transformação no vetor, né, no vetor todo, aqui. Cadê? Eu aplicaria a transformação no vetor todo, que está nessa base aqui, mas escreveria o resultado nessa base, tá? Sabendo que eles são combinação linear. Então, assim, ou podia fazer o inverso, tanto faz, tá? Assim, teríamos que. Então, eu vou apresentar o vetor na base, aplicado na base, né? Mas escrito na outra base. Então, vamos lá. Isso aqui não é verdade. Tá? Porque agora você quer escrever na outra base. Então, isso aqui é menos 7, como a base canônica, né? 1, 0, mais 13, 0, 1. Tá? Isso aqui, esse resultado aqui é um resultado que não interessa, né? Isso aqui é verdade, sempre. Isso é verdade, dado pela expressão da transformação. 1, 0, mais 22, 0, 1. E fornece a matriz. Agora, o que eu tenho aqui? Essa matriz é uma matriz de mudança de base, porque ela está relacionando essa base aqui com a matriz de representação dele nessa aqui, ou seja, fornece o resultado, vou colocar assim. Aqui é T, né? Porque na base, essa matriz aqui está associada à matriz de representação na base E', mas eu estou escrevendo agora na base E, tá certo? Então, isso aqui está me transformando o tensor da base E para a base E'. Vai ficar assim. Se eu não fiz besteira, né? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Menos. Vou pensar um pouquinho. Eu apliquei na base F1. Tá. Tá, é isso, eu acho, tá? Se eu não fiz nenhum erro, é isso. 7, 13, menos 11, 22. Essa é a mudança de base. Por quê? Porque está relacionando os vetores, a representação de T nas bases correlatas, tá? Por outro lado, sabemos que agora são as matrizes de mudança de base mesmo, tá? As matrizes de mudança de base associadas à escolha dessas bases aqui, certo? Eu nem sei se isso está feito no livro, mas tudo bem, não importa. Deveria. Vou colocar assim. Vou colocar assim. Um 0 vai ser igual a quê? A uma combinação linear dessa base aqui. X. Isso. Ops. Mais x não, né? Vou colocar R mais S. 2, 5, 2, 5. Do mesmo jeito, esse cara aqui vai ser igual a T. 3. Isso aqui, ó, é a mudança de base desse objeto aqui, a matriz de mudança de base. Eu quero correlacionar isso com as matrizes de mudança de base das bases normais, tá? B, será B, 2 quintos, 2 5, que fornecem os sistemas, de novo, né, a mesma ideia. 1 é igual a R mais 2S, 0 é igual a 3R mais 5S. E sistema 0 é igual a T mais 2V, e 1 é igual a 3T mais 5V. De modo que... vamos colocar aqui as soluções, né? E a matriz de mudança de base fica
Agora eu vou chamar de G, tá? Mas eu vou pensar assim, G está indo de quê? De E' para E, tá? E', ops, para E, né? E' para E. Vou chamar isso de G, vou chamar de qualquer nome, né? Aqui vai dar uma matriz. Vocês estão me ouvindo, né? Tá, eu suponho que sim. Estamos sim. Ah, tá bom. 5, 3, lembra aqui, né? Transposto, menos 2, 1. E a outra, né? É a inversa dessa, né? H para E', vai ser a matriz, que é a inversa dessa aqui. E aí, o que é interessante agora é, será que com essas matrizes eu consigo encontrar esse cara aqui? Deixa eu pensar aqui o que eu quero, na verdade, perguntar, né? Eu consigo encontrar a relação do T na base E com o T na base E'? Ou seja, a pergunta, então, é: será que com essas duas últimas matrizes eu consigo correlacionar a representação de T? Vamos colocar assim. E a resposta é sim. E é isso que vai nos dar, ainda intuitivamente, essa resposta. Tá? A resposta de qual é dadas as transformações das bases, qual é a regra de transformação do tensor. A regra de transformação dos vetores é simplesmente essa matriz. Mas a regra de transformação dos tensores é diferente, porque nos tensores aparecem dois vetores. Lembra daquele produto diádico e tal? Né? Então, tá. Note que qual foi a representação em linha. É isso. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar P ali. E vou colocar agora o outro, tá? P não a base E. E agora, fazendo o produto. Então, atenção. Vamos ver aqui. P na base E vai ser igual a P na base E', mas multiplicado pelo quê? Esse P na base E', ele vai ter uma parte que é associada a essa base aqui. Eu vou colocar então esse cara aqui assim. E vou colocar esse cara aqui. Aí eu vou explicar daqui a pouco, eu vou obter esse resultado daqui a pouco, de maneira formal. Aqui são intuições, tá? Eu nem sei se essa ordem aqui tá certa, eu espero que sim. Pois. Se não tiver, eu troco. Isso é igual ao P multiplicado pelo G multiplicado pelo H. Pode ser que seja o oposto, tá? Aí depende um pouco da escrita. Não é esse, né? Claramente não. Então deixa eu trocar aqui, porque pode ser que seja o contrário. Ah, tem um negócio. Bom, deixa eu fazer aqui. Tem um negócio da transposta que eu posso não estar levando em consideração. Não, é isso mesmo. Ó, viram? Deu certinho. Bom, indicando. Então deixa eu trocar aqui. Indicando e intuitivamente, aposto que a regra de transformação das transformações lineares, tensores, vou colocar aqui, quase sempre é isso na física, é dada a matriz T na base E, vai ser igual a matriz de transformação. Deixa eu só tomar cuidado agora. É linha para E, né? Então esse é o G, né? Esse aqui é o H. Vai ser o H multiplicado pelo T na base E', multiplicado pelo G. O G é igual a H menos 1, tá? O G é igual a H menos 1. Então, que pode ser escrito também como H, P, H menos 1.
Ou, equivalentemente, com G e G-1, né? Só que aí o G-1 está do outro lado, né? Vou colocar assim. G-1, T, linha. Professor, pois não. Tem um motivo para essa ordem? Tem. Isso fica mais claro quando eu fizer digamos assim, o desenvolvimento formal, tá? Aqui fica meio solto, né? Será que... Por que é nessa ordem e na outra? Eu mesmo não sabia como colocar. Mas a ideia é que você vai... Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu fazer quando eu for fazer formalmente, que aí você vai ver mais claramente, tá? Com a representação do T fica mais fácil de ver isso, do que se eu simplesmente colocar, falar explicitamente aqui, tá bom? Mas não, deixa eu pensar aqui, vamos ver aqui, ó. O G, ele faz que transformação? Do E' para o E. Aí você está aqui no E', né? Então ele pega aquele E' da direita que está associado ao T. Lembra que o T é isso aqui, ó. Que é basicamente o que eu vou fazer lá agora. O T, ele é escrito como sendo um I, J, tá, é só o exemplo. TJ, mas ele tem também um E, I. Lembra que essa é a representação do T, da base, não da matriz, da base. A matriz é justamente esse cara aqui, tá? Então, o que aqui nesse caso, como ele está na representação linha, isso aqui é o linha, aqui é o linha, certo? Então, para você passar esse cara aqui, então esse aqui é o linha, né? Claro, seria um T-linha, né? Esse cara aqui, então seria um T-linha, tudo linha. Para você passar isso aqui para uma representação na base sem linha, ou seja, T, esse cara aqui vai ser escrito como sendo um E, I, pode ser o mesmo, T, I, J, E, J. Mas isso significa que você vai ter que transformar esse cara aqui, ó, tem índice embaixo, do linha para o E. Quem faz a transformação do linha para o E? É o G. Então você está pondo ele aqui, tá? Enquanto que esse outro aqui tem índice em cima. Lembra que quando o índice em cima você faz a transformação inversa? É por isso que aparece esse cara aqui, para você levar do E' para o E. Tá bom? Essa é a ideia, basicamente é isso, tá? É isso que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Entendeu? Não. Entendeu, né? Vamos. Entendi, Pedro. Legal. Então, utilizar a intuição construída acima, anteriormente, para derivar o resultado final de maneira mais formal. Assim, fazemos. Aí eu vou fazer exatamente aquilo, tá? T' é igual, aí você tem um somatório, né? Eu não coloquei o somatório lá, mas vocês entenderam, né? Somatório, IJ, igual a N. Pode colocar aqui na frente, tá? Não faz diferença não, mas eu vou colocar daquele jeito que eu acho que sempre fica mais, sei lá, bonitinho. I, linha, que está no sistema linha. Linha também. Pronto. É isso aqui. Agora, queremos escrever este mesmo professor no sistema com base Ré. Sem linha. Assim, devemos passar linha J. Aí eu já vou escrever, tá? Eu vou escrever assim. G, J, tá? Eu não precisa nem colocar esse negócio aqui, né? É isso aqui. Esse cara aqui são os vetores, né? Então eu estou fazendo as transformações, mas não vamos colocar assim, tudo bem, não tem problema. Tá? Ou seja, cada um dos vetores está sendo transformado pela matriz G. Foi isso que a gente viu, né? Ali em cima. Note, entretanto, que os vetores I são contravariantes, índice em cima, de modo que se transformam com a matriz inversa. Assim, devemos colocar linha I é igual a G a menos 1 na verdade não é nem nessa posição, né, mas ele tem que ser nessa, porque lembra que ele é um vetor linha, né, tá certo? Então ele tem que vir antes, tá? Porque senão não faz sentido multiplicação matricial, porque se isso aqui é um vetor linha, isso aqui tem que ser um vetor linha. Então, como isso é uma matriz quadrada, para ser um vetor linha, o vetor linha tem que estar à esquerda, tá? Assim, ficamos com... Ficou até melhor que na apostila. Na apostila está uma titica, na verdade. Gostei, não. T vai ser igual... Tá bom, continua a telinha aqui, né? Aí coloca aqui esse somatório. Vou mudar lá na apostila. Vou reescrever.
ciência. Mais uma vez que eu mudo as coisas. G. Isso, né? Eu podia colocar a matriz, tá? Os termos, né? Eu vou ter que colocar. Não. O que eu faço aqui? Vou colocar assim. Porque esse produto aqui, ó, é esse produto aqui, tá? Bom, aqui, evidentemente, agora vira um K. Esse cara aqui, se quiser manter ele J, pode manter, mas ele vai deixar de ser linha. Ele vai aparecer aqui um G, que vai pegar o J, e vai projetar. Eita, que H é esse aqui, né? E vai projetar, então vai pegar um J, e vai aqui projetar um M, talvez, sei lá. E vai ficar M, aqui era o K, não era H, era K, né? Tá certo? E esse aqui é o nosso T'. Continua T', aqui era T', né? Tá? Mas como isso aqui agora está escrito nestes vetores, isso não é mais o T', isso é o T. Certo? Ele está escrito na base sem linha. E aqui, ó, nós temos uma soma em K e uma soma em M. Deixa eu colocar mais essa soma por causa dos produtos matriciais, tá? Vou só colocar esse cara assim. Tá? Que aí fica claro que eu estou fazendo em termos dessa base e que esse cara que está aqui foi o cara que eu precisei para fazer a mudança de base, trazendo essas matrizes para cá, porque elas têm que relacionar com esses índices, né? Tá? Esse cara aqui soma com esse cara aqui, esse índice são quantos, tá certo? De modo, chegamos, porque esse cara aqui, ó, agora voltando, esse cara aqui, nada mais é I, P, I, J, E, J, sem linha, né? Porque ele está nessa base aqui, então o P não tem linha, né? Esse aqui vem com linha lá de cima porque ele estava na outra base, tá certo? Lembre-se que é o mesmo tensor, tá? Esse linha aqui é só para indicar qual é a base, mas é o mesmo tensor. T igual a T'. Ele não depende de base. Igual U era igual a um, se eu fosse escrever um U', nem escrevi, porque eles são iguais, né? Tá? Poderia ter escrito isso aqui também, ó. Tá? Eu não posso escrever que isso aqui é igual a isso. Isso eu não posso, porque aqui já está definindo a representação. Então a matriz não é igual. Bom? Então, de modo que este objeto aqui, que é um produto matricial, é igual a este objeto aqui. É só ajustar os índices, tá? É isso. Não precisa nem de ajustar. Tá certo? E em termos matriciais, nada mais é que... Aí agora eu venho aqui e boto o troço matricial. Aí eu boto a representação. Tá? Aí agora eu boto a representação. Nossa, ficou 10 vezes melhor do que na postura. Bom, esse cara aqui define a representação linha. Esse cara aqui define a representação CI, né? E isso está mediado pelas matrizes de inversão aqui. Percebe então, Mayara, que essas matrizes aqui surgiram dessa necessidade de passar esses dois vetores, um contravariante e outro covariante, para a nova base, tá bom? E era o que se queria demonstrar. Assim, agora eu entendi mais, deu para entender mais. Deu para ficar mais claro, né? Uhum. Assim, ficamos com a transformação dos tensores. Vou colocar aqui uma expressão. Essa expressão é importante. É que muitas vezes aquela explicação falando, aí para mim é fácil porque eu sei onde eu quero chegar, né? Para vocês é mais complicado de ir acompanhando, tá? Para ter uma ideia, acompanhar e tal, mas nunca fica tão, sei lá, concreto como fazendo, né? Tá? Aí, a partir daqui, existem mais alguns teoreminhas aí. Assim, essa transformação, isso é importante. A transformação em 3 é chamada de transformação de semelhança entre matrizes, né? Porque ele é entre matrizes, tá? Então é uma transformação de semelhança, tá? Aí vem um teoreminha aqui, que eu acho que ele não é necessário de se perder tempo demonstrando, não, porque ele é muito óbvio. Ele diz o seguinte: duas matrizes A e B representam o mesmo operador linear F, ou o mesmo tensor, se preferir, se e somente se elas são semelhantes. Vamos colocar aqui, né? E as matrizes são ditas semelhantes. Eu não disse isso, né? Então, isso aqui é meio óbvio, né? Eu acabei de demonstrar isso de certa maneira, né? Tanto o T quanto o T, entre aspas, linhas, são o mesmo operador linear. Só que eles estão representados em bases diferentes, tá?
mas eles representam o mesmo operador. Eu vou colocar isso aqui como demonstração. Na apostila não está nisso, não. Eu me dou ao trabalho de fazer essa demonstração, que é uma estupidez, basta dizer isso. Eu vou mudar esse pedacinho da apostila. Notamos que o operador não depende da base em que está representado. Apenas sua representação depende da base. Assim, na expressão 3, temos dos dois lados da equação o mesmo operador. Claro, só que representados segundo bases distintas. O que provamos ali, né, naquelas passagens, né, foi justamente que o mesmo operador terá suas representações relacionadas por transformações de similaridade. É isso. A outra possibilidade, porque essa é um C somente C, né? E aqui eu podia colocar C somente C em todas as partes, né? Foi tá? Mas a ideia é essa. Então eu acho que não é necessário perder muito tempo nisso, não. Tá? Bom, e aí, o que vai ser o nosso teorema que vai começar a nos encaminhar para o nosso resultado principal dessa aula, provavelmente da aula que vem também, porque não vai dar para terminar nessa aula, não. Mas tudo bem, termina na sexta, tá bom. É o seguinte, se há a representação do operador então, E será diagonalizável se e somente se existir uma matriz E ao que P a menos 1 a P é uma matriz diagonal. A volta é óbvia, né? Se existir essa matriz e isso for diagonal, é porque ele é diagonalizável, né? Não precisa nem dizer. Agora, a ida significa o seguinte, pega a parte do teorema anterior. Se existir essa matriz, né? Se existir a matriz. Então, vamos colocar, vamos fazer essa prova aqui, vai, não custa nada. Não vai ficar confuso. Vamos colocar assim. Ou seja, P é diagonalizável. É isso que nós estamos supondo, né? Se sai daqui, chega aqui, né? Se T é diagonalizável, então vamos lá. Se T. Então, ele é semelhante vou colocar aqui a linha, né? Diagonalizável. Então, sua representação na base E, né? Na base E, é semelhante a uma matriz T', T de E', diagonal. Mas, então, pelo resultado 3, existirá uma matriz, uma mudança de base, assim, uma matriz de mudança de base, necessariamente inversível, saída. Para fazer a volta, volta tem que fazer tudo. Pronto. Para fazer a volta, você supõe que existe a matriz, né? Então, é porque a matriz é imediata, né? T, a base é diagonalizável. Ou seja, se existir a matriz P, é diagonal, né? É uma matriz diagonal, é a proposição, né? É porque a matriz de transformação é diagonalizável, é óbvio. Se existe a matriz, ela é diagonalizável, né? Tá aqui. Vamos ver se a volta é trivial. Mas a ida não é tão trivial assim. Precisa do resultado 3. Bom, tá. Então, eu não sei se você se lembra do exemplo que nós fizemos na aula passada,
Deixa eu trazer ele de volta. Tá aqui mesmo. Esse. E podemos agora retomar. Então, por exemplo, é isso aqui. Nós tínhamos um sistema de partículas, que era dado por essa carinha aqui, né? As partículas aqui ligadas por um fio inextenso não, sem massa, né? Tá? O cálculo do momento de inércia dava imediatamente isso aqui. Aí a gente diagonalizou. Aí depois achou os autovetores, tarará, e chegou nessa matriz aqui. Aí eu me perguntei assim, será que existiria uma transformação de coordenadas que eu pegasse e já me diagonalizasse de cara esse infeliz aqui? Aí, pela simetria do problema, eu falei assim, se eu rodar esse sistema aqui, y, para cá, por exemplo, por menos 45 graus, o que vai acontecer? Esse eixo vai cair em cima dessa simetria aqui, e esse eixo vai cair em cima dessa simetria aqui. Já existe uma simetria em Z, né? Será? Vamos tentar. Aí fizemos essa conta aqui. Acho que eu podia ter feito isso. Tudo bem, tá. Aí fizemos essa conta aqui, e vimos que de fato diagonalizava. Ou seja, isto daqui, que é uma transformação de coordenadas, né? A transformação de coordenadas, ele resultou na diagonalização do vetor, do tensor que a gente tinha antes. É isso que nós estamos falando aqui, tá? Então é exatamente isso que nós estávamos desenvolvendo. Nós fizemos exatamente isso naquele exemplo. Nós fizemos uma coisa a mais naquele exemplo. Nós mostramos que essas matrizes aqui, poderiam ser construídas a partir dos vetores, dos autovetores dessa matriz aqui. Este resultado é o resultado deste teorema aqui, tá? Então, eu só mostrei uma parte do exemplo. Aquele exemplo é um exemplo cheinho, tem mais coisa ali, tá? Então, eu preciso mostrar a segunda parte dele, tá bom? Bom, transformações ortogonais, essa dá para fazer hoje tranquilo, porque é uma coisa bem simples. No caso, a única suposição que fazemos, para além das que foram consideradas, é que os produtos internos, tá? Então, cuidado, hein? Isso aqui é um produto interno agora, tá? Não precisava pôr esse carinha aqui, não. Lembra da anotação lá, tá? Eu podia colocar só isso. Eu podia colocar só isso aqui, sem esse camarada, que dava também, porque a gente sabe que é a repetição dos índices, tá? Mas deixa assim, igual a delta J I. Ou seja, é a matriz de identidade. Significa que esses vetores, eles são ortonormais, tá? Ortonormais, tá bom? Sim, e notamos que I representa um vetor, uma matrizinha. É representado, né? Não representa, né? Representa não. É representado. Matricialmente, com uma matrizinha, enquanto que ele não representa nada, né? Você não tem representação nenhuma, ele é só um vetor. É representado. Ok, é só isso, tá? Então, aí o que a gente faz? A gente pega assim, notamos que podemos escrever, como na seção anterior, e a gente vai lá para a seção anterior e pega a relação entre as bases. Cadê? Nossa, que tantão de coisa aqui, né? Aqui. Pode ser assim. E, precisa da outra, eu vou colocar agora com o E em cima. I. Aí eu tenho a soma, tudo igualzinho, só que agora tem que tomar um pouquinho de cuidado porque a transformação é outra, né? O H. Lasqueira. Pronto. Então, H. Cuidado que o índice livre é em cima, o índice embaixo é o J, e as relações são com o J, né? Em cima, índice em cima, livre, né? E você está fazendo a transformação dos contravariantes, né? Então você muda a matriz, certo? Mas eu vou fazer uma outra. Deixa eu ver aqui. E também. Não, tá bom. De modo que. É I.
é igual a delta, já foi dito isso, J. E é igual, mete essa soma aqui, ó. Tudo bem. TUF e TUF. Agora, eu tô só com uma questão aqui. É claro, eu não posso colocar esse cara aqui. Opa, tem um isso em mais. Eu não posso colocar esse cara com essa soma em J, né? É óbvio, tá? Tem que colocar um K aqui. Deixa eu ver quem é o que tá com índice em cima. É o contrário aqui, né? Esse cara que vem na frente, esse vem aqui. Esse é índice embaixo, né? Esse embaixo. Esse é índice em cima. Mas esse cara aqui não pode ser J aqui, não pode ser J aqui. Até pode, mas eu, depois quando eu vou juntar eu não posso manter. Então eu tenho que colocar um K, um K, um K. E aqui, I, J, tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse I tá aqui, então esse I não pode estar aqui. Esse cara aqui é o I, né? Então é o... É isso mesmo, tá certo. J, J, tá. Aí eu posso transformar isso aqui nisso aqui. Conta tudo. Conta isso aqui, porque aí você passa, né, os produtos, que viram produto escalar. Só que isso, o que isso aqui é? As duas bases são ortonormais, tá? É isso que significa uma transformação ortogonal. Esse cara aqui se torna esse cara aqui. Esse produto é o delta KJ. Rigorosamente falando, esse seria um delta linha KJ, mas aí não interessa, né? Porque afinal de contas as duas matrizes são... como é que eu diria? Elas são equivalentes, né? A matriz de identidade é a mesma em qualquer base, é óbvio, tá? A matriz de identidade é a mesma em qualquer base. Tá? Deixa eu só ver aqui o que é que eu estou fazendo. Aqui não é I aí, né? É I e é J, né? Claro. Vai dar um delta e J, senão não daria um delta e J. Então deixa eu só ver se eu não estou cometendo nenhuma barbaridade aqui. Estou cometendo uma barbaridade, porque esse cara aqui, ó, o EJ, o índice embaixo, não pode ter J aqui, né? Então, peraí. É I, é esse cara aqui, usa um K aqui para não atrapalhar, o I ficou aqui, tá ótimo. Este EJ aqui, ele vai ser o seguinte. Tem um J, porque o índice embaixo está livre, esse cara aqui eu com um M, esse cara aqui eu com um M, esse cara aqui eu com um M. Ou seja, é uma expansão em termos dos RM links, né? É isso. Essa expansão é dada pela G, se eu não me engano. Isso, é dada pela G. Tá. Só para manter a coerência, tá? Aí aqui vem. Agora vamos mudar aqui, porque aqui mexeu no Banana. J, M, M. Certo? M. Tá. Agora, então o que vai ficar? Aqui vai ficar um delta KM. Aqui tem um M. E quando eu fizer esse produto, o que vai acontecer? Eu não precisava estar fazendo isso, mas tudo bem. Já fiz, deixa. Eu vou ter isso aqui, que eu vou, agora, ó, isso aqui vai ficar o MK mata, esse aqui é M, né? O MK mata, soma em M e transforma o M em K, né? Então eu fico com mata, soma em M, transforma o M em K. E isso aqui, no final, e esse tá errado. É J. E esse troço aqui nada mais é que o produto da matriz H pela matriz G. Só que agora, olha só que interessante. Esse é o ponto importante. Eu disse que essa transformação aqui, claro, ela tinha que ser dada por essa matriz. Mas qual a relação entre essa matriz e essa daqui? Então deixa eu escrever 4. Não, 4? É, a outra foi 3, né? Ou for 5, não faz diferença mesmo. Na hora de gerar, ele numera naturalmente. Entretanto,
Porque uma é linha e outra é coluna, mas é só isso, né? E este cara aqui, ele é, na verdade, lembra que esse produto tinha que ser por esse lado, né? Mas isso aqui não faz diferença, porque é um produto de números, né? Mas esse H aqui também é transposto da G. Tá? Esse HT, esse aqui é um H transposto, né? Esse é um G transposto. Então isso aqui vai ser igual. Mantém isso aqui. E esse cara aqui é um G. Entenderam o que eu fiz aqui? Olha só, eu peguei esse cara. E eu falei, não, ao invés de olhar para esse cara aqui, e eu sei que a transformação é essa, porque eu sei que o índice está em cima, então eu sei que é inversa, né? Eu vou olhar para esse cara direto. E esse cara aqui é um vetor coluna. Esse cara é um vetor coluna também. E o resultado disso aqui é um vetor coluna. E o que eu faço? Eu quero obter o linha dele. Então eu tomo a transposta dele. A transposta de um vetor coluna é um vetor linha. Quando eu tomo a transposta dele, aparece esse caso aqui, ó, né? Que é o G transposto, né? Ele muda de lado para poder ficar coerente e ele passa a ser o G transposto. Mas o G transposto, por essa definição aqui, é o próprio H. É só olhar aqui, né? O transposto é o próprio H. Tá? Mas o H não era o inverso do G? E é esse o ponto. E, junto com o resultado anterior, esse de cima aqui, né? Esse resultado aqui, mostra que para essas transformações ortogonais, a inversa é igual a transposta. H, a G transposto é igual a H, que a gente já tinha visto, e já viu aqui de novo, né? Porque esse aqui é um delta, então esse aqui é igual a 1, né? Que é igual, vou até escrever isso aqui assim, para ficar mais certinho ainda, que seria o J, né? Que é o elemento J aí, né? Que é igual a G, já tinha sido visto, G é menos 1. Então, transformações ortogonais são sempre representadas por matrizes para as quais vale o resultado e a inversa é a transposta. E é o resultado que a gente queria demonstrar, tá? A inversa é a transposta. Então, quando a transformação é ortogonal. Tá? Bom, aí eu não dá tempo mais de fazer mais nada, então eu vou passar essa parte todinha aqui para a próxima aula. A gente vai começar dessa parte aqui, falando tudo sobre transformações. Agora nós vamos poder falar só, deixa eu só fazer uma treta. Mil não. Peraí, rapidinho, tá? Eu vou abrir a 23, mas não vai ser a 23. Eu vou matar tudo aqui. Vou transformar em 25, que vai ser a aula que vem. Vou salvar como aula 25. Eu tô sem enrolando. É fácil, não é não. E vou colocar aqui, que a gente vai começar dessa parte aqui na aula que vem. Blá, blá, blá. Então, na aula que vem, a gente vai fazer essa relação. Essa aula aqui não foi dada ainda, né? Claro. A gente vai fazer essa relação entre diagonalização e mudança de coordenadas e finalizar o nosso estudo. Bom, então é isso.